De uma coisa você há de concordar comigo. Vivemos em um mundo de inversão de valores. E quando eu falo isso, eu falo no âmbito macro, em várias áreas da sociedade. E isso tem vindo de encontro à palavra de Deus, aquilo que Deus estabeleceu por verdade. Essas inversões de valores, juntos com várias ideologias que o homem criou, tenta de todas as formas desconstruir a palavra de Deus. E não é diferente do tema que nós iremos abordar nesta presente lição. A lição de número 8. É um tema pouco abordado na igreja, pouco abordado nas redes sociais, porque causa muito tumulto, várias confusões. No entanto, como Igreja de Cristo, que preza pela palavra de Deus, nós precisamos analisar o tema de hoje à luz da Bíblia Sagrada. O que Deus diz a respeito dos transgêneros? O que Deus diz a respeito daqueles que se consideram trans? Meu querido, isso é mais uma invenção deste mundo que está distorcido, desse mundo que está caminhando fora dos padrões da palavra de Deus. E quero te apresentar aqui a nossa 8ª lição, que tem por título Transgênero. Que transrealidade é essa? Então você, a partir de agora, eu te peço, fica comigo, porque nós iremos analisar essa vertente, de onde ela veio, o que ela ensina, como ela se popularizou aqui no Brasil e também no mundo. E você verá, à luz da Bíblia Sagrada, o que Deus fala acerca desses pontos. Fica comigo, porque depois da vinheta tem coisa boa pra gente. Roda a vinheta. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Seja muito bem-vinda, minha irmã. É um prazer tê-lo conosco nessa 8ª lição do 3º trimestre de 2023 das escolas bíblicas de adulto, lição de adulto. Meu querido, estamos nesse trimestre estudando sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Subtítulo: Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Essa é a nossa lição comentada pelo pastor Douglas Batista, que tem trazido aqui para nós temas de suma importância e pouco debatido na igreja na atualidade. Meu amado irmão, eu quero ler com você o texto áureo e a nossa verdade prática. O texto áureo se encontra em Gênesis, capítulo 2 e o versículo de número 24. Acompanhe comigo aí na tela. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. A verdade prática nos diz: a sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida conforme sexo divinamente criado. Meu querido, com isso eu quero te convidar para nós lermos a nossa leitura bíblica em classe. E o texto base está lá em Gênesis, capítulo de número 2. Leremos o versículo 7 e depois leremos do versículo 18 ao versículo de número 25. Acompanhe comigo mais uma vez esses textos aí na tela. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora, que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs o nome a todo o gado, e às aves do céu, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjuntora, que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher,
e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Meu querido irmão, tendo lido a nossa leitura bíblica em classe, eu quero te apresentar a palavra-chave. E a nossa palavra-chave é a palavra transgênero. Veja o significado desta palavra. De acordo com os dicionaristas, a palavra transgênero significa trans, é um indivíduo que não se identifica com o gênero que lhe foi atribuído ao nascer. Uma pessoa transgênero é aquela que duvida do gênero masculino ou feminino que lhe foi dado quando nasceu. Esse é o significado dos dicionaristas. Mas ao longo desta lição, nós trataremos mais a fundo sobre esse termo. Com isso, vamos para a nossa introdução e os nossos tópicos desta lição. Meus queridos irmãos, o tema que nós iremos abordar, como você pôde perceber no título, é transgênero. E você pode me perguntar, mas Otoniel, na minha igreja eu nunca ouvi falar sobre isso. Eu sei que existe, eu sei que é muito propagado aí fora, mas o meu pastor, a minha liderança, nunca tratou desse assunto. Pois bem, hoje você tem uma oportunidade única, aqui comigo, à luz da Bíblia Sagrada, de entendermos sobre essa que podemos chamar de perversão. Por que eu digo isso? Porque a palavra de Deus deixa muito claro que Deus criou homem e mulher. Deus não deixou nenhuma brecha aí para nenhuma neutralidade ou nem tampouco um terceiro sexo. Outro ponto que nós precisamos aqui enfatizar é que Deus, de forma declarada, desde o início da fecundação daquele que se tornaria um ser vivo, já foi-lhe atribuído se ele seria homem ou mulher. Mas, conforme o que nós iremos estudar aqui, você perceberá que essas ideologias têm como slogan, têm como fundamento a seguinte máxima, que o homem e a mulher não nasce homem, se torna homem. Isso é uma construção social. Vários fatores no decorrer dessa formação desse indivíduo vai direcionar ele para o que ele quer ser. Outro ponto que eu quero destacar aqui é que Deus não deixa dúvida, pois essas ideologias e essas pessoas que o aceitam e seguem tendem a informar e a dizer que eles nasceram no corpo errado. Ora, eu nasci com a genitália masculino de um homem, mas eu nasci no corpo errado porque eu me sinto uma mulher ou vice-versa. Não, Deus não deixa dúvida. Nada do que Deus faz nos resta dúvida. Ele é objetivo, ele é claro, e o ser humano em si, quando nós olhamos para ele, desde o seu nascimento, está claro e bem definido o que ele é de origem, ou seja, de forma biológica. Todo ser humano que veio aqui para a Terra, que está aqui, ele tem o seu telos. O que é telos, Otoniel? Telos é uma palavra grega que significa finalidade. Tem o sentido de propósito. Então, o homem, quando Deus o criou e trouxe aqui para a Terra, ele tem o telos, ou seja, ele tem sua finalidade e seu propósito. A mulher, quando Deus o criou, tem também o seu telos, sua finalidade e o seu propósito. E ao longo dessa lição, você perceberá comigo qual foi o telos do homem e também da mulher. E que não há uma terceira opção, um outro telos aí. Não, de forma alguma. Podem até tentarem, podem até dizerem, podem até falarem. No entanto, você perceberá que não há fundamento nem biológico e nem tampouco bíblico para essas coisas. São invenções humanas, apoiadas na sociologia, em filosofias modernas. No entanto, à luz da Bíblia Sagrada, nós iremos aprender nesta presente lição o que Deus realmente quer para o homem e para a mulher e qual é o seu propósito aqui na Terra.
O nosso primeiro tópico, eu quero já apresentar para você aqui, de forma rápida, para não perdermos tempo, é compreendendo o pensamento da transgeneridade. Mais uma vez, compreendendo o pensamento da transgeneridade. Está dividido em 3 subtópicos. O primeiro, identidade de gênero. Segundo, cisgênero e transgênero. E terceiro, transgênero e sexualidade. Vamos nos aprofundar a partir de agora. Meus amados irmãos, o autor da revista, o pastor Douglas Batista, nesse primeiro tópico, identidade de gênero, ele deixa bem claro a seguinte coisa. O gênero identifica os seres inequívocos do sexo masculino e feminino. Então, quando nós falamos de gênero, à luz da Bíblia Sagrada, estamos falando do sexo masculino e feminino. Não obstante, meu querido, na década de 1970, a segunda onda do feminismo, lembre-se, a primeira onda do feminismo, elas buscavam o quê? Igualdade salarial, oportunidade de emprego, o seu direito de voto. E isso, como eu falei na nossa lição anterior, não há nenhum pecado nisso, de a mulher buscar a igualdade salarial se ela trabalha no mesmo emprego que o homem, na mesma função, dela buscar o seu direito ao voto, como o homem também vota, ela tem o direito de votar. Assim também como oportunidade no mercado de trabalho. Não há nenhum problema com isso. O problema surge na segunda e a terceira onda do movimento feminista. Por quê? Essa segunda onda, se juntando ali com os movimentos da Revolução Sexual e da Revolução Francesa, tentam agora totalmente o seu objetivo e o seu foco não é mais aquele do princípio. Aquilo do princípio foi apenas pressuposto para começar outros movimentos. Movimentos esses como o da homossexualidade, os movimentos transgênero, né, com a sigla LGBTQI, que hoje está maior a mais. Também o aborto, também a desconstrução da família, principalmente o modelo de família patriarcal. Isso sim, é a partir desses movimentos que inicia ali em 1950, 60, 70, que nós percebemos isso. E é nesse contexto que eles usavam a palavra, o termo, por exemplo, gênero, para diferenciar de sexo. E quando falamos de sexo, nós estamos falando aqui do sexo anatômico, daquele que a pessoa nasce. As ciências sociais, como eu tinha falado anteriormente, vai passar a enfatizar o comportamento social dos gêneros, estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas. Então, o primeiro distanciamento da palavra de Deus é quando esses movimentos, junto com a sociologia, passa a observar o ser humano, o indivíduo, não com base no seu nascimento, na sua formação biológica, e sim através dos comportamentos de que a sociedade trouxe, através da cultura. Mas lembre-se, a cultura não está acima da palavra de Deus. A cultura não é mais importante do que a palavra de Deus. Outro ponto, se você ainda esquecer a palavra de Deus e olhar para a cultura não pode ser acima da biologia, ou seja, da formação biológica daquele indivíduo. Mas desprezando tanto a Bíblia quanto a biologia, então esses movimentos sociais agora vai tratar esse ser humano a partir do quê? Da cultura, do que é estabelecido pela cultura. E vale aqui ressaltar que essa cultura é uma cultura que está deturpada, uma cultura que tem o homem como centro, como medida de todas as coisas, uma cultura antropocêntrica. Uma cultura, meu querido, que é iluminista, que é narcisista, uma cultura que não quer saber dos princípios de Deus. E é nesse contexto aqui que eles argumentam que uma pessoa não precisa se comportar de acordo com o seu sexo de nascimento. Ora, que coisa horrível. Alegam que o gênero e a orientação sexual não são determinados pelo sexo biológico. Nesse caso, avaliam que a relação sexual entre macho e fêmea corresponde a papéis sociais impostos pelo contexto cultural e social e não pela constituição anatômica e biológica do corpo humano. Aí eles vão de encontro ao quê? A família.
Eles estão dizendo que a relação sexual entre macho e fêmea, que é constituído por Deus, veja, essa diferença entre o homem e a mulher se complementa quando se unem. Foi assim que Deus o fez desde o princípio. Mas eles agora, atacando esse princípio bíblico, eles dizem que isso foi algo imposto, que foi algo colocado de goela abaixo pela cultura, mas que isso não faz parte da constituição anatômica e biológica do corpo humano. Mas, uma vez eu falo aqui para você, essa fundamentação deles não tem apoio nenhum, nem bíblico e nem biológico. Desse modo, eles tentam validar o quê? O comportamento social. Qualquer comportamento. Se eu desconstruo o comportamento estabelecido por Deus, eu tento desconstruir, eu tento colocar no lugar desse comportamento, desse ensinamento, vários outros. E é isso que esse tipo de ideologia e identidade de gênero tenta ensinar. Mais uma vez, Deus criou o gênero masculino e feminino, e não tem mais para além disso. Eu quero destacar a você aqui um ponto muito importante. E quando eu digo isso para você, eu quero falar da nossa educação. Porque o parâmetro curricular nacional do MEC, do ensino fundamental do 6º ao 9º ano, falando sobre esse tipo de problemática, vai definir a seguinte coisa. O conceito de gênero diz respeito a um conjunto das representações sociais e culturais construídas a partir da diferença biológica dos sexos. Você percebe que no parâmetro aqui do currículo nacional estabelecido pelo MEC, o conceito de gênero é uma construção social, fugindo totalmente daquilo que é estabelecido por Deus. Enquanto o sexo diz respeito aos atributos anatômicos, no conceito de gênero, torna-se desenvolvimento das noções do masculino e feminino como construção social. Mais uma vez, como construção social. O uso desse conceito permite abandonar a explicação da natureza como a responsável pela grande diferença existente entre o comportamento e os lugares ocupados por homens e mulheres na sociedade. Lembre-se que isso é o que diz o parâmetro curricular nacional do MEC, que já se engajou, já aderiu a esse tipo de comportamento. E é interessante que, baseado nesses critérios, os conteúdos de orientação sexual do PCN, que é o que eu falei, Parâmetro Curricular Nacional, para o ensino fundamental, foram organizados em apologia à liberdade sexual. Veja isso. O desafio que se coloca é o de dar visibilidade a esses aspectos, considerados fundamentais. Veja que esses aspectos que nós temos como danoso para a sociedade, que foge da biologia e da luz da Bíblia Sagrada, de acordo com o Parâmetro Curricular Nacional, deve ter visibilidade. O trabalho, eles dizem, da orientação sexual supõe refletir sobre se contrapor aos estereotipos de gênero, raça, nacionalidade, cultura e classe social ligado à sexualidade. Implica, portanto, colocar-se contra as discriminações, associada à expressão da sexualidade como a atração homo ou bissexual e aos profissionais do sexo. Ou seja, aqueles que são contra, que têm a palavra de Deus como regra de fé e prática, são tidos como homofóbicos, são tidos como pessoas que discriminam esse tipo de comportamento. E você percebe aqui, com base no PCN, que isso precisa ter visibilidade nas escolas, que essa orientação sexual deve ser promovida no meio escolar. Totalmente contrário, meu querido, ao que a palavra de Deus nos ensina. Quando nós olhamos para o segundo subtópico, que fala sobre cisgênero e transgênero, aqui nós temos o significado de cisgênero. E de acordo com essas pautas, com esses movimentos, cisgênero se refere à pessoa cujo gênero está em concordância com o sexo de nascimento. Ou seja, a fêmea nascida com genitália feminina que se reconhece como mulher.
e o macho nascido como genitália masculino que se reconhece homem. Ou seja, o padrão que Deus estabeleceu. Se você nasceu com genitália masculina, se você desde o início é homem, então você não tem outro meio, não tem outro caminho, porque é isso que Deus estabeleceu para você. Esse é o seu telos. Você é um homem, assim como também a mulher. Então eles criaram essa nomenclatura que se chama cisgênero para a pessoa que nasce masculino e tem-se como masculino e vive como um homem. Pois bem, quando nós olhamos para a palavra transgênero ou disforia de gênero, classifica a pessoa cujo gênero está em oposição ao sexo de nascimento. Mais uma vez, a pessoa transgênero é a pessoa que está em oposição ao sexo de nascimento. Ou seja, indivíduo que nasce com uma genitália masculina, mas que assume ser mulher. Ou que nasce com a genitália feminina e que se assume homem. São pessoas que alegam ter nascido no corpo errado e se identificam com um gênero diferente do sexo biológico. Aqui, meu querido, é um ataque direto a Deus, porque nós sabemos que Deus é perfeito em tudo que ele faz. Deus, ele não erra, nunca errou e nunca errará. Quem erra é o ser humano, que é imperfeito e falho. Mas esses movimentos, essa ideologia, principalmente os adeptos ao transgênero, eles dizem que nasceu no corpo errado. Ora, se eu digo que nasci no corpo errado, eu estou dizendo que Deus errou no momento da minha criação, da minha formação. E isso é um ataque direto, mais uma vez. É dizer que Deus não teve a capacidade de formar o ser masculino e dar a ele toda a vontade, tudo aquilo de um homem. Do mesmo modo para a mulher. Meu querido irmão, quando nós olhamos para a anatomia do homem, desde a sua origem, desde o momento que ele nasce, ele já se identifica, olhando para ele, que ele é um homem. Quando olhamos para uma mulher, desde o seu nascimento, nós percebemos e vemos que ela é uma mulher. Por mais que o homem tente ao longo do tempo se transformar, fazer essa transformação de um homem para uma mulher, mudar a sua genitália, de uma coisa ele nunca terá. Ele nunca terá um útero. Por quê? Porque isso é exclusivo da mulher. Do mesmo modo, a mulher que tenta também mudar-se para o gênero masculino, ela nunca terá próstata, pois isso é do sexo masculino. Por mais que tente se mudar a aparência, a voz, tente tomar alguns hormônios, seja o feminino tomado do masculino tomar o feminino, para se comportar, para ter uma voz ou mais fina ou mais grossa, isso não mudará nada a sua origem, pois Deus não erra, nem nunca errou. O pensamento humano, as ideologias humanas tentam pregar isso. Tenta, através dos ensinamentos, das escolas, das universidades, colocar na mente dos teus filhos, dos teus jovens, que isso é uma construção social, que ele vai se descobrir, vai sair do armário ao longo dos anos. Não, não vai sair do armário, não vai se descobrir, porque Deus já deixou bem claro desde a sua origem. Outro ponto que eu destaco para você agora é o nosso terceiro subtópico, que fala sobre transgênero e sexualidade. E o autor da lição vai nos dizer: para os especialistas, a orientação sexual de uma pessoa é definida de acordo com o gênero que ela se identifica e por qual gênero sente atração sexual. Aí aqui a gente destacamos alguns para você que vai aparecer aí na tela nesse momento. Por exemplo, heterossexual. O heterossexual é quando uma pessoa sente atração pelo gênero oposto. Depois nós vemos o homossexual. Homossexual é quando a atração é pelo mesmo gênero. Bissexual é quando a atração é por ambos os gêneros. Temos também o assexual, é quando inexiste atração por gênero algum. E também o pansexual. O pansexual é quando a atração não depende de gênero, sente atração por qualquer um, até por esses gêneros que foram inventados por essas ideologias. Além dessas categorias, meu querido, existem pessoas que se denominam não binárias, que não se encaixam em nenhum do gênero.
Essa é aquela pessoa que está desorientada de pai, mãe e vizinho. Ele não se enquadra em nenhum dos gêneros, nem masculino, nem feminino. Desse modo, como nessa ideologia não há conexão entre sexo biológico e gênero, uma pessoa que se identifica como transgênero transita livremente em todo tipo de relação sexual. Mas outro ponto que afronta diretamente os ensinamentos da palavra de Deus. Deus, em momento nenhum, dá essa liberdade para o ser humano transitar livremente, né, por qualquer sexo. Olha, isso é coisa do diabo. Isso é coisa que foi propagada e pedida e ensinada pela segunda onda dos movimentos feministas. A liberdade sexual, a liberdade do corpo. E quando nós nos aprofundamos nesse tema, nós então percebemos, ao analisar, qual foi o intuito de solicitar esse tipo de liberdade. Esse tipo de liberdade não é liberdade, é libertinagem. Porque você percebe que é para promover todo tipo de distorção e todo tipo de ensinamento contrário à palavra de Deus. Se você está gostando desse vídeo, deixa teu like, compartilha, curte, comenta. Se você é novo no nosso canal, ativa o sininho para você receber as notificações. Aqui nós não temos medo de falar da palavra de Deus, porque o que estamos analisando aqui é a luz da Bíblia Sagrada. Com isso, vamos para o nosso segundo tópico. O nosso segundo tópico tem por título Reafirmando a visão bíblica de gênero. Está dividido em 3 subtópicos, a saber, primeiro, a constituição biológica, segundo, a constituição moral e terceiro, a constituição da sexualidade. Pois bem, meu querido, quando falamos de constituição biológica, precisamos lembrar da palavra hebraica Adam. Adam significa foi formado, o homem do hebraico Adão foi formado do pó úmido da terra. Está em Gênesis capítulo 2 e o versículo de número 7. Cristo ratificou, meu amado, que desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Isso está lá em Marcos capítulo 10 e o versículo de número 6. Há também a declaração de fé das Assembleias de Deus, que professa que o ser humano é constituído de 3 substâncias. E isso de acordo com a palavra de Deus. Primeiro, por uma substância física, que é o corpo, e por 2 substâncias imateriais, que são elas, o quê? Espírito e alma. E você pode perceber isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo de número 23. E eu ressalto para você também Hebreus, capítulo 4 e versículo 12. Desse modo, meu amado, o corpo físico é involucro das partes imateriais. Involucro, ou seja, ele é a cobertura, ele é o que guarda, é o que protege, é o que está envolvendo essa parte espiritual, ou seja, o espírito e a alma. Pois bem, tendo dito isso, nós precisamos analisar o gênero desse corpo, que é definido pelo sexo da criação. Isso falando de forma genética, determinado homem e mulher, de acordo como nós analisamos na Gênesis. Outro ponto que nós destacamos aqui, que significa bastante na criação, é os cromossomos, ou seja, XY, que determina o masculino, e XX, que determina o feminino, ou a fêmea. E esses cromossomos, meu querido, não existe um outro. E os biólogos, os cientistas desse tipo de movimento, LGBTQIA+, tentam a todo custo encontrar esse outro novo cromossomo. Mas é debalde, não irão encontrar, porque Deus só fez apenas esses 2. Ou seja, XY, que está relacionado ao macho, o masculino, e XX, que está para o feminino, ou a fêmea. Dito isso, você agora entendendo essa parte da formação da constituição biológica instituída por Deus, nós precisamos entender que a ética sexual cristã está fundamentada no modo como os seres humanos foram originalmente criados. Nancy Pilsen, ela vai citar a seguinte coisa:
que a questão central é como definimos a nossa identidade. Atualmente, a disposição geral é que os seres humanos são movidos fundamentalmente por desejos, sentimentos e atrações, que os seus sentimentos sexuais definem a sua identidade. Isso é o que diz Nancy Pearce. Em contrapartida, biblicamente, os anseios do nosso corpo precisam estar sob o controle do Espírito Santo. E você percebe isso em Gálatas 5,16, quando fala do fruto do Espírito. Acerca dessa temática, meu amado, o apóstolo Paulo alerta que a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E ainda adverte que o nosso corpo mortal inclina-se para a prática da imoralidades sexuais, tais como adultério, anota aí, fornicação, impureza e lascívia. Ou seja, o nosso corpo, ele tende para coisas que abomina, que Deus não quer, que é a imoralidade sexual, o adultério, a fornicação, a impureza e a lascívia. Por conseguinte, os sentimentos e os desejos carnais não servem como guias confiáveis dos propósitos de Deus para o nosso corpo. De modo algum. Eles não são o nosso guia, eles não são o nosso parâmetro, pois sabemos que se assim nos comportarmos, ele não nos levará aos céus. No entanto, meu querido, eu preciso destacar para você que o nosso marcador mais confiável de quem somos é nossa identidade física e corporificada dada por Deus. Como homem ou como mulher. Veja, não é a imoralidade, não é o adultério, não é a fornicação, não é a impureza, não é a lascívia. Mais uma vez, não é isso que é o teu parâmetro. Não é isso que é o teu guia. O teu marcador mais confiável de quem nós somos é a nossa identidade física corporificada dada por Deus como homem e mulher. Oh, glória a Deus por isso. Meu querido, quando falamos de constituição moral, o homem foi criado, dentre outros aspectos, à imagem e à semelhança de Deus. Isso você já aprendeu em várias EBDs, também na sua formação de discipulado. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e versículo 27. A imagem de Deus pertence à nossa natureza moral, intelectual e espiritual. Mais uma vez, moral, intelectual e espiritual. Como afirma o comentário bíblico Bicon, 2005, no seu volume 1, na página 33. Descreve que o homem feito à imagem de Deus é um ser espiritual, apto para a imortalidade. É um ser intelectual, com a capacidade da razão e de governo, e é um ser moral que tem a semelhança de Deus. Eu vou ler mais uma vez para você pegar muito bem isso. O homem é feito à imagem de Deus. É um ser espiritual, apto para a imortalidade. É um ser intelectual, com capacidade de razão e de governo. E é um ser moral, que tem a semelhança de Deus. Ainda que fundamentando, falando de vários outros autores que Deus usaram e usam poderosamente, eu quero destacar para você Stanley Horton. E Stanley Horton, ele vai destacar a seguinte coisa acerca desse tema. Eu quero ler para você. A respeito da imagem moral de Deus nos seres humanos, Deus fez o homem reto, como está lá em Eclesiastes, capítulo 7 e o versículo 29. Olha, se você não está anotando esses versículos, volta esse vídeo e anota, porque aqui eu não tenho tempo de estar lendo todos, porque senão esse vídeo ficaria muito longo. Mas é de suma importância que você leia em casa. Você professor e você também aluno. Eclesiastes 7:29. Até mesmo os pagãos que não possuem o conhecimento da lei escrita de Deus conservam uma lei moral escrita por ele quem Deus em seus corações. Romanos capítulo 2 e o versículo 14 e 15. Em outras palavras, meu amado, somente os seres humanos possuem a capacidade
de sentir o que é certo e errado, bem como o intelecto moral e a vontade necessários para escolher entre eles. Por essa razão, os seres humanos são chamados livres agentes morais. Oh, glória a Deus! Espero que você esteja notando, porque isso é maravilhoso, meu querido, e isso nos ajuda bastante. Você tem a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada que nos fundamenta, você tem a lição bíblica que é comentada pelo pastor Douglas Batista, e ainda você tem esses autores que te ajudam a entender melhor. Nós citamos aqui o dicionário Bicom. Se você tiver a oportunidade de comprar, vai estar aparecendo aí na tela para você o formato dele aí. Compre, use, é uma boa aquisição. Assim como também o Stanley Horton. É um outro autor muito abençoado por Deus e que nos traz ricos ensinamentos através das suas leituras. Por isso, meu amado, eu concluo dizendo para você, nesse segundo subtópico, que o plano divino aos crentes precisam ser restaurados segundo a semelhança moral original. Essa renovação é obra do Espírito Santo, operando interiormente e promovendo a santificação do espírito, da alma e do corpo, como está em Romanos, capítulo 8, versículo 2 a 5, também o versículo 13 e o versículo 14. Assim, os salvos, o autor destaca, a Escritura diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo. Romanos 6,12. Desse modo, as práticas sexuais ilícitas são proibidas, tais como o adultério, a homossexualidade. A Bíblia ensina que a imoralidade sexual afronta o corpo, que é templo e morada do Espírito Santo, como está em 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 18 ao versículo de número 20. Quando chegamos agora ao nosso terceiro subtópico, que fala sobre a constituição da sexualidade, eu preciso destacar para você a seguinte coisa. O ser humano foi criado macho e fêmea, como nós estamos falando desde o começo. Deus também instituiu a sexualidade. Sempre fez parte, entenda isso, sempre fez parte da criação original de Deus, o homem unir-se sexualmente numa só carne com a sua mulher. Ora, não é com várias mulheres, é com uma só, aquela qual Deus lhe deu. Cristo, ao abordar, meu amado, esse tema, associou a anatomia do sexo com o propósito, telos, lembra do telos? Com o propósito divino da sexualidade e da reprodução. Ou seja, uma das finalidades, com certeza, é a reprodução. Que coisa maravilhosa! O Dr. Donovan, ele destaca a seguinte coisa. Ter um corpo masculino é ter um corpo ordenado estruturalmente para a união amorosa com o corpo feminino e vice-versa. Veja que complementaridade, como Deus é perfeito. Eu vou ler mais uma vez o que Donovan fala. Ter um corpo masculino, anote aí, ter um corpo masculino é ter um corpo ordenado estruturalmente para a união amorosa com o corpo feminino e vice-versa. Nesse mesmo pensamento, Nancy Pearson vai endossar falando a seguinte coisa. O corpo tem um telos, como eu falei para você, um propósito intrínseco. A moralidade bíblica expressa uma visão maior da dignidade e do significado do corpo. A visão bíblica da sexualidade não é baseada em uns poucos versículos bíblicos espalhados. É baseado em uma cosmovisão teleológica que nos incentiva a viver de acordo com o design físico do nosso corpo. Ao respeitar o corpo, a ética bíblica supera a dicotomia que separa o corpo da pessoa. Ela cura a alienação e cria integridade e plenitude. A raiz da palavra integridade significa completo, integrado, unificado. A nossa mente e emoções em sintonia com o nosso corpo físico. Oh, glória a Deus por isso. Mais uma vez, o nosso corpo acompanha esse design que Deus criou para nós, que tem esse telos, esse propósito intrínseco. Toda vez que nós tentamos fugir,
Toda vez que essas ideologias tentam pregar e dizer que o homem ele não nasce, mas é uma construção social, assim como a mulher, eles estão fugindo do telos, do propósito intrínseco que Deus formou para cada um, que Deus determinou para cada um deles. Com isso, eu quero te convidar para nós irmos para o nosso terceiro e último tópico. Meus amados irmãos, o nosso terceiro e último tópico tem por título Efeitos da Ideologia Transgênero. E está dividido também em 3 subtópicos. O primeiro, depreciação da heterossexualidade. Segundo, construção de narrativas. E terceiro, linguagem neutra. Meu amado irmão, sabemos à luz da Bíblia Sagrada que o modelo de sexualidade é a heterossexual, ou seja, a relação sexual ocorre entre um homem e uma mulher. Destaco, entre um homem e uma mulher. Ok? No entanto, meu querido, ativistas sexuais que são a favor da desconstrução da sexualidade estabelecida por Deus, principalmente em 1991, um teórico muito conhecido, Michael Verne, ele vai destacar a seguinte palavra que vai virar moda entre esses movimentos. É a palavra heteronormatividade, que passou a ser utilizado como depreciação da prática heterossexual. Toda vez que você vê a palavra heteronormatividade sendo falada, essa palavra foi cunhada por Michael Verne em depreciação às práticas heterossexual, ou seja, a prática heterossexual, que é a prática entre um homem e uma mulher estabelecida por Deus. Eu quero definir para você aqui alguns termos. O termo hétero significa outro, diferente. Diz respeito à atração sexual de uma pessoa que uma pessoa sente por outra do sexo diferente do seu. O vocábulo norma significa algo que regula e que busca tornar igual. O termo norma também está associado ao que é normal, ou seja, aquilo que segue uma norma. Assim, pode-se compreender o termo heteronormatividade como aquilo que é tomado como um parâmetro de normalidade em relação à sexualidade, para designar como norma e como normal a atração e comportamento sexual entre indivíduos de sexos diferentes. Nessa concepção, para você não pensar que isso é bom, nessa concepção a heteronormatividade é vista como um modo opressor. Mais uma vez, de acordo com esse autor, a heteronormatividade é vista como um modo opressor, que regula, normatiza e obriga as pessoas a relacionarem-se sexualmente entre macho e fêmea. Meu irmão, isso não é uma obrigação da sociedade, de uma comunidade cristã. Não. Isso foi algo instituído por Deus, que a biologia aprova isso e que a palavra de Deus ensina. Não é uma obrigação, é a norma, é o normal, é o que Deus instituiu. Fugir disso é que é anormal. Tentar outros meios, outros caminhos, isso sim é diferente. Isso sim é opressor. Isso sim é aprisionar uma pessoa tentando educá-la naquilo da qual ela não veio para cumprir o seu propósito. Toda vez que esse tipo de movimento tenta instruir uma moça, um jovem, a ser algo diferente daquilo que Deus estabeleceu para ele, é colocar esse jovem dentro de uma prisão. Liberdade é o homem viver aquilo que Deus estabeleceu para ele. Se nasceu macho, é macho. Se nasceu fêmea, é fêmea. O seu corpo, o seu design informa isso de forma bem clara. Meu amado irmão, mas como você pode perceber, a heteronormatividade instituída por esse autor é algo opressor. Então ele acusa a heterossexualidade de impor uma regra pela perspectiva biológica determinista e pela construção social estereotipada. Alega-se que o padrão heterossexual, ele alega
que o padrão heterossexual é discriminatório, preconceituoso e transfóbico. Nesse condão, o ativismo atua na imposição de um novo normal, a diversidade sexual. Você agora entendeu, né? Todo esse ataque nos chamando de pessoas preconceituosas, transfóbicas, tem um objetivo: impor um novo normal. E esse novo normal é a diversidade sexual. É claro, se ele quer promover a diversidade sexual, ele precisa atacar as normas estabelecidas por Deus, que são contra esse tipo de ensinamento. Mais do que lógico. Porém, a Igreja de Cristo está aqui para combater todo tipo de ensinamento contrário. E você, meu amado pastor que me assiste, meu querido irmão líder de jovem, de criança, de forma direcionada, dirigida pelo Espírito Santo, ensine aos jovens o que Deus estabeleceu, aquilo que Deus colocou como padrão, mostre a ele o que a sociedade tenta impor para eles, mostrar como um novo normal, mas mostre à luz da Bíblia Sagrada que isso são distorções criadas pelo homem longe de Deus para fugir do propósito original. Mas mostre para esse jovem, adolescente, pré-adolescente, de que Deus tem um propósito muito lindo através dele e através do corpo dele. E que o corpo dele é templo e morada do Espírito Santo. E aí, meu querido, vem as militâncias trans. Quando nós olhamos para o segundo subtópico, é a construção de narrativas. E eu destaco para você, a militância trans alega que a subjetividade de alguém, se sentir homem ou mulher, deve sobrepor os aspectos biológicos. Olha, veja bem isso. Veja o que eles estão falando. Que a subjetividade de alguém se sentir homem ou mulher deve sobrepor os aspectos biológicos. Ou seja, a ciência, a biologia aqui é descartada em prol de um pensamento, de uma ideologia. Exigem terapia hormonal e cirurgia de redesignação sexual como solução para adequar o corpo à mente. Veja, que coisa interessante. Eles jogam fora a biologia, jogam fora a Constituição original, a palavra de Deus, em prol, na promoção, na fomentação da terapia hormonal e também da redesignação de sexo. Você percebe que esses movimentos têm aí um embasamento muito forte na política brasileira, não só na política, como também em vários âmbitos do direito, e apoia esse tipo de movimento. Então, hoje, a crescente em nosso Brasil tem muito do Congresso Nacional, que tem apoiado eles e tem criado várias leis que dá a eles respaldo jurídico para eles agirem dessa forma. O ativismo na educação e saúde pública impõe-se como doutrinamento de crianças e adolescentes. Na busca de aceitação social, divulgam a ideia do já citado nascimento no corpo errado. Então, a ideia deles é o seguinte: eu nasci no corpo errado. E por ter nascido no corpo errado, eu tenho o direito de fazer essa mudança de sexo, de fazer essa terapia hormonal, para eu, então, agora estar no meu corpo correto. Coisa diabólica, ensinamento que Satanás tem colocado na mente dessas pessoas para saírem do plano, do projeto original de Deus. Em contrapartida, meu querido, em 2017, o American College Pediatric, ou o Colégio Americano de Pediatria, publicou que o uso indiscriminado de terapia hormonal e a prática de cirurgia de mudança de sexo são errados. No relatório destaca-se os seguintes pontos: conflito entre mente e corpo devem ser corrigidos pelo alinhamento do gênero com o sexo anatômico. Segundo ponto, meninos não nascem com o cérebro feminilizado e meninas não nascem com o cérebro masculinizado. Terceiro ponto, pessoas presas no corpo errado é uma crença ideológica que não tem base na ciência rigorosa. Dito isso, o nosso terceiro subtópico fala sobre
linguagem neutra. Pois bem, o movimento LGBTQIA+, quer a inserção de uma terminologia neutra ou não binária. Qual é o objetivo? É identificar quem não se reconhece como masculino ou feminino. Os ativistas consideram a gramática normativa como machista e elitista. Ignora o fato de que a língua portuguesa, o gênero neutro, é absolvido pelo masculino. No uso correto, meu querido, das regras gramaticais, o masculino é usado de modo genérico para identificar a espécie humana, homem e mulher. Não obstante, a utilização do masculino como neutro passa a não ser aceito, pois, segundo o ativismo, silencia e apaga dos discursos as mulheres e as pessoas trans não binárias. Então, esse é o objetivo deles. Uma nova linguagem, pois a linguagem atual da língua portuguesa, ele apaga, ele deixa de fora as mulheres e as pessoas trans e não binárias. Essa é a fundamentação deles para a solicitação de uma linguagem neutra. Nessa concepção e na tentativa de construir um vocábulo próprio por meio da massificação ideológica, os ativistas pretendem impor à sociedade uma linguagem inclusiva, a fim de que pessoas que fogem do espectro binário de gênero possam ser visibilizadas, especialmente na forma oral da língua portuguesa. O autor da revista destaca: dessa forma, a militância viabiliza ações governamentais para substituir as vogais A e O, na pretensão de neutralizar o gênero. Algumas propostas de grafias são elo em lugar de ele ou ela, tudes em lugar de todos e amigues em lugar de amigo. Assim sendo, a norma gramatical é desconstruída para atender à ideologia de gênero. Então, você percebe que um dos últimos ataques dele é contra a nossa linguagem, que eles tendem como machista e elitista. Então, eles solicitam para que eles sejam inclusos, que tenham visibilidade, que seja incorporado na linguagem portuguesa essa linguagem neutra, como eu expliquei aqui para você, como palavras como elo, tudes e amigues. Não só essa, mas tantas outras palavras também eles solicitam esse acréscimo. Eu concluo com a seguinte afirmação do autor da revista: o sexo, o gênero e a sexualidade fazem parte da constituição anatômica e fisiológica divinamente instituída. Nas Escrituras, existem apenas duas possibilidades de gênero e de anatomia sexual humana, ou seja, masculino macho, feminino fêmea. Ao término da criação, o texto diz: viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Gênesis capítulo 1, verso 31. Deus não errou ao criar a sexualidade heterossexual como norma para a humanidade. Portanto, ninguém nasce predeterminado a identificar-se como transgênero. Muda-se a cultura, mas a palavra do Senhor permanece imutável, como Mateus 24:35 afirma. Que Deus abençoe, que Deus te ajude, que Deus te dê muita sabedoria para você aplicar essa aula no próximo domingo. Forte abraço e fique na paz.